Oi, tudo bem? Graça e paz. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua família nesse momento agora. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje eu vou estar falando de um tema que faz parte daquilo que eu faço, daquilo que eu pratico já há alguns anos como pesquisador. Eu vou estar falando a respeito da apologética e da apologética cristã. Apologia significa discurso de defesa. Então, tem muitas pessoas que nos acompanham pela internet, pela rede, pelo canal, e não sabem o que significa apologética cristã. Às vezes vê a gente falando a respeito de uma ideologia, né? De um sistema de crença, e pensa que a gente está atacando. Eu não ataco ninguém, eu não ataco nenhuma pessoa, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 6, lá no Novo Testamento. Então, o cristão que ataca as pessoas, o ser humano, ele não nasceu de novo, ele não teve encontro com Jesus. Agora, a apologética cristã é um ramo da teologia que a gente precisa entender. Quem estuda, quem pesquisa, quem está na lida, né, no dia a dia, aí, seja pastor, líder, cooperador, ancião, qualquer líder cristão, né, um mestre, um doutor, né, um teólogo. Então, a apologética cristã é um ramo da teologia do conhecimento. O apóstolo Paulo ele fala em Filipenses que ele foi colocado em defesa do evangelho. Então, a gente vai aprender aqui, vou discorrer, fiz um esboço aqui do que é apologética cristã para você entender, meu amigo e minha amiga, o que é apologia, né? Por que a turma critica tanto? Tem muita gente que critica mesmo isso daí. Não quer dizer que eu não estou tirando o corpo fora, eu só estou dando uma resposta do que é apologética. Apologética não é ficar atacando nem criticando a religião alheia. É a gente fazer discurso de defesa daquilo que o evangelho numa cosmovisão cristã, ensina a respeito de criação, que é de redenção, que ensina a respeito do Deus de Israel, do povo hebreu, de Jesus, o Messias, dos apóstolos, da salvação, da igreja. Então, tudo aqui, esse conteúdo, porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Então, a gente precisa entender isso. E a gente vê muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus. E a apologética serve para isso, né? Para dar resposta. A apologética cristã é um ramo da teologia dedicado à defesa da fé cristã. O termo apologética vem do grego apologia, que significa defesa. A apologética busca apresentar razões e argumentos racionais que sustentam a veracidade do cristianismo, respondendo a crítica e questionamentos sobre a doutrina cristã. O exemplo é a divindade de Jesus, que é muito criticada por muitas seitas, religiões, pseudas religiões que falam que faz parte do cristianismo e não faz. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela trata da divindade de Jesus, da pré-existência de Jesus, né? O Evangelho de João, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, fala de Jesus. A Bíblia é enfática em três pessoas distintas dentro de um Deus, de uma unidade composta. Um Deus, três pessoas. Então a Bíblia ensina a respeito disso. Então quem não concorda, você está concordando com o ensinamento da palavra de Deus. Então a apologética entra aí para refutar, para desmentir as pessoas que falam que Jesus Cristo não é Deus. O Evangelho de João, no seu Evangelho, Jesus falou 7 vezes eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, antes que Abraão existisse eu sou, né? Jesus trata, o Evangelho de João trata especificamente da divindade. No capítulo 20, Tomé falou para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Nós vemos em vários textos, né, do Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, e tantos textos a respeito da divindade de Jesus. Aí algumas religiões tergiversam, às vezes pegam o versículo isolado e querem falar. Então a apologética cristã entra aí para defender a divindade de Jesus. Ela tem como objetivo, a apologética cristã, fortalecer a fé dos crentes e evangelizar aqueles que ainda não conhecem a mensagem cristã. A apologética pode ser dividida em várias categorias, como apologética clássica, utiliza argumentos filosóficos e racionais para defender a existência de Deus. É uma área que eu trabalho, que eu sempre estou conversando com um ateu, com um cético. Então a gente pesquisa teologia, a gente pesquisa filosofia cristã, a gente entra na área da ciência também, né? Nas ciências naturais, na ciência empírica, né? Através a gente vai no criacionismo, a gente vai no design inteligente, a gente pesquisa os outros pensamentos para trazer uma defesa a respeito da existência de Deus, né? Eu hoje vejo com muito mais lógica, um criador, né? E criador é causa e efeito, é método científico, é ciência.
acreditar num Criador. Agora, falar quem é esse Criador, igual eu falo, porque eu sou teísta cristão, a minha inferência e a minha implicação é o Deus bíblico, que encaixa melhor nessa mente, nesse arquiteto, nesse engenheiro que construiu o cosmos e a vida. Essa é a apologética clássica. A apologética é evidencialista, foca em evidências históricas e científicas, que usa mais a ciência forense, né? Usa a arqueologia, usa a história para a gente comprovar de fato que o cristianismo é uma fé racional. Embora a gente que participa do meio religioso, a gente vê cada viajada na maionese, que pessoas que não leem, que não pesquisam, não entram na intelectualidade. E a Bíblia recomenda em vários textos do Velho Testamento e de Jesus, no Novo Testamento, os apóstolos, recomendando estudo bíblico, aplicação, a dedicação, tanto é que a apologética faz isso. Ela se dedica no estudo, né, na pesquisa a fundo. Então, essa é a apologética evidencialista também. Eu uso muito essa parte aí, sempre falando das teorias de origem, né, o criacionismo, a criação especial. Apologética pressuposicional parte do pressuposto de que a fé cristã é a única base lógica para a compreensão do mundo, que fala sobre cosmovisão também, é uma área que eu sempre estou falando, gosto de falar, eu acho que falar de cosmovisão é fundamental, porque todo mundo, consciente ou inconscientemente, tem uma maneira de enxergar o mundo, enxerga o mundo através de uma lente, né? Aí entra nessa lente, entra o conhecimento de família, o conhecimento de sociedade, o conhecimento de religião, das suas crenças. Então, é muito importante. Então, existem essas três categorias de apologética. Apologética clássica, ela utiliza argumentos filosóficos e racionais para defender a existência de Deus. Apologética evidencialista, foca em evidências históricas e científicas. Né? Tem um pastor que fala, eu concordo com ele, a Bíblia é o maior compêndio, é o maior resumo arqueológico do mundo. Prove outro, prove o contrário para mim. Provar o contrário para mim, eu paro de acreditar na Bíblia dessa maneira, mas enquanto não provar para mim que sou um pesquisador teísta, eu continuo acreditando. A Bíblia para mim, né? Ontem o Dr. Marcos Weber estava no seu programa falando sobre o dilúvio. Foi global ou foi local? Aí você pega Gênesis capítulo 7, versículo 29, fala que as águas cobriram todos os montes altos. O que eu entendo com isso? Né? E outra, se fosse local, para que levar os animais? Você acha que os animais, se fosse um dilúvio de um país para o outro, os animais não iam migrar? Por que colocar na arca? Então, né, então é isso daí, evidências históricas e científicas. E apologética pressuposicional, parte do pressuposto de que a fé cristã é a única base lógica para a compreensão do mundo. Eu vejo esses filósofos, cientistas, pesquisadores, né, do século XVIII, XIX, do iluminismo, né, que atacaram tanto, né, a Bíblia, atacaram o Criador, mas você olha para a visão de mundo, você olha para o ateísmo, é simplista. Você olha para o panteísmo, é ilógico. O panteísmo fala que o mal é uma ilusão. Ora, a ilusão é acreditar que o mal é uma ilusão. O mal atinge todo mundo. E a Bíblia tem resposta a respeito do mal. Né? Quem conhece a teologia na íntegra, a Bíblia na íntegra, sabe a história da criação e como que começou e por que o mundo é caído. Então tem esse entendimento. Então a apologética pressuposicional ela parte do pressuposto de que a fé cristã é a única base lógica para a compreensão do mundo. Norman Geisler fala, né, que a cosmovisão teísta ela é mais coerente e consistente. Então a lógica, a bioquímica, a cosmologia apontam para um criador, né? Apontam para uma mente inteligente. A prática da apologética é importante para responder às dúvidas e críticas que surgem em relação ao cristianismo, promovendo um diálogo respeitoso e compreensivo com pessoas de outras crenças ou de pessoas sem crenças, mas todo mundo tem uma cosmovisão, igual eu falei, o ser humano acredita, se não acreditar em Deus, ele vai acreditar num monte de bobagem, ou Pondé, filósofo cético, que fala que as pessoas que não acreditam em Deus, acreditam num monte de bobagem, Saci Pererê, vampiro, ET, Big Bang, né, chupa-cabra, o ser humano acredita. Então é isso. Os textos bíblicos que você pode conferir a respeito da apologética é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que Pedro, falam que Pedro era leigo, né? Pedro não era leigo, ele era uma pessoa simples, não era um teólogo, um erudito, igual o apóstolo Paulo, mas não era alguém tontão, songão, bobão, não, anti-intelectual, muito pelo contrário, numa de suas epístolas, ele fala para a gente ler com atenção as epístolas de Paulo, porque muitos ignorantes, indoutos, torce para a própria destruição, torce. Então não vamos torcer a palavra, vamos entender. A apologética ajuda a gente a entender. Estar preparado para responder
com mansidão acerca da esperança que é em nós. Preparado. O que você entende preparado? É a pessoa que estuda, pesquisa, se prepara. É a Bíblia que está falando isso, querido e querida. Eu sei que às vezes você é um pentecostal ferrenho, aí eu já fui pentecostal, sou pentecostal. Só que eu sou um pentecostal clássico, acredito na manifestação do dons, não sou um sensacionista, mas a gente tem que tomar cuidado. Todo julgamento, toda manifestação tem que ter embasamento, à luz da palavra de Deus. Saiu fora disso, é tudo embrolho, embaraço, engodo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É sincretismo religioso, como diz o Hernandes Dias Lopes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, é o texto que fala da apologética, que todo obreiro que teve encontro com Jesus e que entende a Bíblia como palavra de Deus deve ter um pouco de apologética na sua vida. Meu amigo, minha amiga cristão, praticante. Então, a 1 Pedro 3,15 diz assim: estáis preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Qual é a esperança? Hein? Por que você é cristão? Por que você entregou a sua vida a Cristo? Por que você serve a Cristo? Por que você obedece a palavra de Deus? Então, são respostas que a gente tem que entender. E tem que ter uma visão de mundo coerente e consistente com aquilo que a gente acredita. A gente acredita em Jesus, acredita na palavra de Deus, acredita na pregação dos apóstolos. A nossa vida tem que estar coerente com isso. Que é isso daí. A Bíblia fala lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também o texto é Atos, capítulo 17, versículo 11, é onde fala do povo de Bereia. O povo de Bereia estava ali, o apóstolo Paulo pregando, ensinando, e o povo de Bereia estava com a Bíblia aberta, conferindo se realmente o que Paulo estava falando batia, condizia com o texto. A gente vê a narrativa de Estevão, ali morrendo, apedrejado, narrou quase o Velho Testamento inteirinho. Era um homem que estudava e lia a palavra de Deus. Então nós temos que ler. Eu sei que é dificultoso, o dia a dia é corrido, tem gente que tem dificuldade, mas a gente tem tempo para ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Simone está ouvindo agora, né? Ela leva para o trabalho, eu baixo para ela, eu coloco no celular dela ali, eu tiro do YouTube, né? E coloco. Ela tá ouvindo agora o Velho Testamento. Ela já ouviu Gênesis, ela já ouviu Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né, Números, Deuteronômio, agora ela vai começar a ouvir Josué. Então, às vezes a pessoa não tem tempo, mas a gente tem que entender a demanda. Olha o jeito que a tecnologia está tão útil, eu faço muita coisa com o celular, inclusive filmar, né, os meus vídeos para o meu canal, é muito útil. Então, essa ferramenta está sendo útil para mim, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, falar da palavra de Deus. Então, você pode também se edificar. Agora, tem muita gente que não, em vez de colocar aí uma Bíblia narrada no seu celular, fica vendo meme o dia inteiro e o tempo vai, o dia passa, a hora passa, né? As coisas passam e depois começa a reclamar da vida, né? Não tem força para resistir o dia mal, porque está sem a palavra na mente e no seu coração. O salmista falou assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é sério, irmãos, é muito sério. Então o povo de Bereia e o apóstolo Paulo, ele não ficou bravo de ser questionado pelo povo de Bereia, muito pelo contrário, ele elogiou o povo de Bereia, falou que eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando todo dia se era desse jeito. E é o que a gente tem que fazer no dia a dia, que está o jeito que está o sistema religioso, né? Tem muitas igrejas que Jesus não é mais nem Senhor, o líder é dono da igreja, pinta e borda, faz o que quer, um narcisista patológico, sabe? Em vez de levar o povo a uma compreensão, entendimento, as pessoas experiência com Deus, não manipula o povo, sabe? A gente vê hoje, pelo que a Bíblia ensina, Jesus se doou, os apóstolos se doaram, viu? Hoje você tem que doar tudo para a igreja, daqui a pouco você está levando tudo, até o que está dentro da sua casa, aí você não tem mais nem comida, nem bebida, nem roupa, levou tudo lá para doar. Que racionalidade é essa? A gente tem que ter razão. A Bíblia fala para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Vamos examinar, poxa, vamos examinar. E a apologética nos ajuda. Estou encerrando aqui. Fique com essas palavras. Deus abençoe. Lê esses dois textos, 1 Pedro 3,15 e Atos 17:11. E vamos entender o que é apologética cristã que o Noronha sempre está fazendo nas redes sociais. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.